Fala pessoal, hoje eu vou estar lendo para vocês A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria do nosso filósofo Epicteto. Espero que vocês gostem da leitura de hoje, deixe seu like e vamos começar. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. Só depois de aceitar esta regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente de nossa conta porque estão sujeitas da nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza da nossa vida interior. Fora de nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros, qual a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte: se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência para criticar os outros. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles, não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços estarão canalizados para boas atividades e não tolamente desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra sua vontade. Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos ou será prejudicado. Nossos desejos e aversões são despostas impacientes, exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos, e as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. Se, portanto, você procurar evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que estão sob seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis, como doenças, morte ou infortúnios, sobre as quais você não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimentos a si mesmo e aos que estão à sua volta. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos, e podemos treinar para ter hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora de seu controle, e em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Abra os olhos, veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e aos estragos evitáveis. Pense no que lhe dá prazer. Os instrumentos, sejam quais forem, de que você depende, as pessoas que lhe são caras, mas lembre-se de que cada uma delas tem caráter próprio, separado, independentemente da maneira como as vemos. Como exercício, pense nas menores coisas às quais você está ligado. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma xícara favorita. É, afinal de contas, apenas uma xícara, e caso ela se quebre, você pode lidar com o fato. Em seguida, passe para coisas mais importantes,
ou pessoas às quais você se sente mais apegado. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser, são aquilo que são. Não tente fazer suas próprias regras. Comporte-se, em todas as ocasiões, grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte. A ideia que fazemos dela é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito da morte e também sobre tudo mais. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não tema a morte ou a dor. Tema o medo da morte ou da dor. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisto. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração de outras pessoas, e em um fato da vida que os outros, mesmo aquele que a ama, não concordem necessariamente com suas ideias, nem o compreendam ou partilhem seus motivos de entusiasmo. Cresça. Não é importante que os outros pensem de você. Crie seu próprio mérito. O mérito pessoal não pode ser adquirido pelo nosso relacionamento com pessoas de mérito. Você recebeu um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça o bem agora. Dê o melhor de si e não se preocupe com quem está observando. Faça seu próprio trabalho sem se importar com as honrarias ou a admiração de que vêm os outros. Não existe mérito indireto. A excelência e os triunfos das outras pessoas pertencem a elas. Da mesma forma, as coisas que você possui podem ser excelentes, mas a sua excelência pessoal não deriva delas. Pense nisto. O que é realmente seu, o que realmente lhe pertence, e o uso que você faz das ideias, recursos e oportunidades que cruzam o seu caminho. Você tem livros? Leia-os. Aprenda com eles. Aplique a sabedoria que está contida neles. Você possui conhecimentos especializados? Faça bom e pleno uso deles. Você tem ferramentas? Vá buscá-las e construa ou conserte coisas com elas. Você tem uma boa ideia? Persiga e leve até o fim. Tire o maior proveito possível daquilo que você tem, do que é seu, de verdade. Você ficará merecidamente feliz e à vontade consigo mesmo quando harmonizar suas ações com a natureza, reconhecendo o que é verdadeiramente seu. Concentre-se em sua principal obrigação. Existe tempo e lugar certos para diversão e distração, mas você nunca deve permitir que elas passem por cima dos seus verdadeiros objetivos pessoais. Aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Não exija ou espere que os acontecimentos ocorram à medida que você deseja que eles ocorram. Aceite os acontecimentos quando eles realmente ocorreram. Dessa forma, a paz torna-se possível. Sua vontade está sempre sob seu poder. Não pode de fato fazê-lo parar. Não pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque a sua vontade está sempre sob seu controle. A doença pode desafiar seu corpo, mas será que você só é um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas. Sua vontade é maior do que suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças.
As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar o hábito de utilizá-lo de maneira mais saudável. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte para seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece. Encontre quem necessita nesse momento. Use-a. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interno adequado com cada incidente, a sua tendência para ser levado pelas aparências da vida pouco a pouco vai desaparecer. Desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos seus fatos o tempo todo. Cuide daquilo que você tem agora. Não pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, perde isto. Começamos a afirmar, isto voltou para o lugar de onde venho. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu, seu companheiro morreu, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Seus bens e propriedades foram tirados de você, isso também voltou para o lugar de onde vem. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que realmente recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que o tenha, do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. A boa vida é a vida com sinceridade interior. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você ver-se livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Se você busca uma vida superior, abstenha-se de padrões comuns de pensamento, tais como: se eu não trabalhar mais com empenho, nunca terei uma renda razoável, ninguém me respeitará, não serei ninguém na vida, ou se eu não repreender meu emprego, ele se aproveitará de minha boa vontade. É preferível morrer de fome, mais livre de desgostos e medos, a viver com abundância, acossado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio, mas comece com moderação, com as pequenas coisas que o incomodam. Seu filho derramou alguma coisa no chão, você não entrou na sua carreira? Diga a si mesmo: lidar calmamente com este aborrecimento é o preço que pago para ter minha serenidade interior, para livrar-me de perturbações. Não se consegue nada de graça. Não faça caso do que não é da sua conta. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas como ocupações banais que não merecem a nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo como reação às coisas que não nos competem. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas a seu respeito. Elas estão fascinadas e iludidas pelas aparências. Mantenha-se firme em seu propósito. Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Evite tentar conquistas, a aprovação e a admiração de outras pessoas. Lembre-se que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que os outros o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. Manter sua vontade em harmonia com a verdade e preocupar-se com o que está além do seu controle são princípios não mutuamente exclusivos. Enquanto estiver absorvido por um deles, você irá obrigatoriamente negligenciar o outro. Adapte seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Seria tolice desejar que seus filhos, ou seu marido, ou sua mulher vivessem para sempre. Eles são mortais, assim como você, e a lei da mortalidade está completamente fora de nossas mãos. Da mesma forma, é tolice desejar que um empregado, ou um parente, ou um amigo não tenha defeitos.
Isso é desejar controlar algo que você indiscutivelmente não é capaz. Está dentro de nossa área de controle, não seremos desapontados por nossos desejos de lidarmos com eles de acordo com os fatos, em vez de sermos levados de roldão por eles. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é conseguida. A liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que se quer. A liberdade vem da compreensão dos limites do nosso próprio poder e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e inevitavelmente da vida e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Se, por outro lado, sucumbimos aos nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. Encare a vida como um banquete. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete em que você precisasse comportar-se com elegância. Quando as travessas forem passadas para você, estenda a mão e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou, se a travessa ainda não lhe foi passada, espere pacientemente a sua vez. Evite adotar os pontos negativos de outras pessoas. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não pratique uma sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com outros. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou uma colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com um aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação desses acontecimentos. Pense assim: o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que faz sofrer é a maneira de reagir que a interfere. Você se torna aquilo que você pensa. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha a cabeça firme. Nossas mentes ocupadas estão sempre tirando conclusões, inventando, interpretando sinais que não existem de fato. Tudo que acontece com você tem um bom motivo para acontecer, que se você decidiu ter sorte, você tem sorte. Todos os acontecimentos contêm algo vantajoso para você, se você quiser procurar. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora de nosso controle. Não podemos ter o coração leve se nossas mentes são um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser invencível? Então não lute com as coisas sobre as quais você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas no seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito dos acontecimentos e que está envolvida e o uso que você faz de suas ideias. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada internamente. Ninguém pode ferir você. As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se que é apenas sua própria avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. A busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Certas pessoas, que progressivamente baixadas seus padrões pessoais,
tentando conquistar a aceitação social e as comunidades da vida, sentem-se profundamente ameaçadas por aqueles que demonstram uma tendência filosófica. Cabe a você comportar-se com humildade e seguir com rigor e persistência seus ideais morais. Mantenha-se fiel ao que você sabe, no fundo de seu coração, ser o melhor. Se você se mostrar inabalável, as próprias pessoas que o ridicularizaram passarão a admirá-lo. Se você se permitir que as opiniões mesquinhas dos outros o influenciem ao ponto de fazê-lo vacilar em seus propósitos, terá dois motivos para se envergonhar. Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Ao tentar agradar as outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito de nossa vida. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer viver uma vida de sabedoria, viva de acordo com suas próprias condições e procure ser sábio a seus próprios olhos. Caráter é mais importante que reputação. A preocupação e o medo são uma perda de tempo e não servem de bom exemplo para os outros. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossa influência e reputação. Por que viver com medo de coisas como não ser reconhecido publicamente em sua profissão ou sua comunidade, ou não conseguir obter as oportunidades e benefícios que os outros conseguiram? Deixe de se incomodar com ideias como as pessoas pensam mal de mim e não sou ninguém. Mesmo que sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Que diferença faz realmente para seu caráter e bem-estar se você tem uma posição importante ou se é convidado para festas elegantes? Nenhuma. Então, como pode haver algum descrédito em não ser um poderoso financista ou uma celebridade? O mal não é um elemento natural do mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar por nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância, e é assim que se conquista a felicidade. Preze a sua mente, cuide bem da sua razão, aferre-se ao seu propósito. Não renuncie à integridade da sua mente. Se alguém desse o seu corpo para um passante qualquer, você naturalmente ficaria furioso. Por que então você não se sente nenhuma vergonha em entregar sua preciosa mente a qualquer pessoa que queira influenciá-lo? Pense duas vezes antes de abrir mão da integridade de sua mente para alguém que talvez mais tarde venha a ofendê-lo, deixando-o confuso e perturbado. A menos que nos entreguemos de coração a nossos empreendimentos, nós nos tornamos pessoas vazias, superficiais e nunca desenvolvemos nossos talentos naturais. Todos conhecemos pessoas que, como macacos, imitam tudo o que parece ser novidade no momento, tudo o que chama atenção, mas logo seu entusiasmo e seus esforços esmorecem e elas abandonam seus projetos assim que eles viram rotina ou as exigências aumentam. Seja honesto consigo mesmo, avalie claramente seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você possui o que é preciso no momento para competir? Para ser um lutador, por exemplo, é necessário ter uma força extraordinária nos ombros, nas costas e nas coxas. Não só é preciso ter certas habilidades para obter sucesso em determinadas áreas, como é preciso também fazer alguns sacrifícios. Se você deseja tornar-se competente na arte de viver com sabedoria, será que pensa que pode comer e beber em excesso? Pensa que pode continuar a se entregar à raiva e aos seus acessos habituais de frustração e depressão? Não. Se seu objetivo é a verdadeira sabedoria e você é sincero, terá um trabalho a fazer em você mesmo. Terá de superar muitos anseios pouco saudáveis e reações impulsivas. Apesar do que os outros possam afirmar, talvez eles não estejam realmente vivendo de acordo com os valores espirituais. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, e humana a tendência de imitar os hábitos daqueles com quem interagimos. Você não é obrigado a despender tempo com algumas pessoas só porque elas tratam você com simpatia. O fato de o procurarem e se mostrarem interessadas em você e em sua vida não significa que tenha de se relacionar com elas. Seja seletivo com relação aos que você toma como amigos e com colegas e vizinhos.
Todas as pessoas podem afetar seu destino. O mundo está cheio de gente agradável e talentosa. O segredo é só procurar a companhia de pessoas que o elevem, cuja presença desperte o que há de melhor em você. Lembre-se, porém, de que a influência moral é uma via de mão dupla e, portanto, nossos pensamentos, palavras e ações devem exercer uma influência sempre positiva naqueles com quem convivemos. O verdadeiro teste de excelência pessoal está na atenção que damos aos pequenos detalhes de nossa conduta que costumamos negligenciar. Cuide do seu corpo. Respeite a necessidade do seu corpo. Dê ao seu corpo os melhores cuidados para proporcionar-lhe saúde e bem-estar. Dê ao seu corpo absolutamente tudo o que ele necessita, como alimentação saudável, roupas apropriadas e dignas e uma casa confortável e acolhedora. Não use seu corpo, porém, como motivo para exibição ou luxo. Não tenha medo de agressões verbais ou de críticas. Só os moralmente fracos sentem-se impelidos a defender-se ou explicar-se aos outros. Deixe que a qualidade de suas ações fale ao seu favor. Não podemos controlar as impressões que os outros têm a nosso respeito, e o esforço de fazê-lo só degrada o nosso caráter. Onde quer que você esteja, comporte-se sempre como uma pessoa digna. O comportamento da maioria das pessoas costuma ser ditado pelo que está acontecendo em torno delas. Mantenha um padrão mais alto. Tenham cuidado de evitar festas ou jogos em que os excessos irrefletidos são a norma. Se estiver em um acontecimento público, não se afaste um só momento dos seus próprios objetivos e ideais. Procure saber, em primeiro lugar, quem é você e do que você é capaz. Assim como não se pode criar grandes coisas em um instante, também leva tempo aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo, e é bom aceitar desafios. É desta forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, vai atrofiar seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender como pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através da clareza de pensamento que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsciente e enganoso. Analise como as inferências são legitimamente para não tirar conclusões sem fundamento. Não se encha de orgulho se for capaz de prever as suas necessidades com poucos recursos. A primeira tarefa da pessoa que deseja viver sabiamente é libertar-se das limitações causadas pelo hábito de se ocupar demais consigo mesma. Reflita na maneira como vivem os pobres, tão mais moderada do que a nossa, e em como eles suportam melhor a dureza da vida. Se você quiser desenvolver sua capacidade de viver uma vida simples, faça-o para si mesmo, com descrição e não para impressionar os outros.